Salve pessoal do Peja, professor Newton, se desculpe se não está muito bem enquadrado, é que eu estou usando a câmera traseira do meu celular aqui. E queria falar com vocês hoje sobre a nossa apostila. Pegar para vocês o pedaço da página 1 a 24, mas eu vou dividir em duas partes, né? Primeiro porque eu estou levando o vídeo para vocês, né? Vocês me desculpem aí, semana passada foi meio complicado, eu não consegui fazer vídeo para vocês. E segunda parte que realmente esse conteúdo está um pouco mais denso. Costuma reclamar do material da prefeitura. O material de vocês eu achei muito bacana. E então eu acho melhor eu dividir essa discussão em duas partes, né? Hoje a gente vai falar até a página 11 e ainda essa semana eu vou falar com vocês até a página 24, tá? Inclusive já adianto para vocês fazerem os exercícios das páginas 10 e 11. Então primeiro vamos falar sobre um assunto que já fala de cara aqui na página 5. Vou mostrar aqui para vocês a página 5, ó. Diferença entre trabalho e emprego. O que acontece, meu povo? O que acontece, meu povo? Sim, trabalho é uma atividade natural humana. Trabalho você tem todas as épocas do planeta, você tem todas as culturas. É o homem agindo na natureza, agindo entre si, tentando garantir sua sobrevivência. O homem agindo sobre a natureza para adquirir o seu sustento, né? Você quando está limpando a tua casa, você está trabalhando. Quando está colhendo uma fruta, você está trabalhando e tal, né? Mas o emprego é outra história. Emprego é o próprio do sistema capitalista. Emprego seria, vamos botar assim, o trabalho remunerado. E a gente pode... E não é somente o trabalho remunerado, é o trabalho remunerado e formalizado. De acordo com o tanto que a gente fala em trabalho informal. O trabalho formal seria um emprego, vamos dizer assim, né? Que é um emprego que ele tem algumas garantias legais, né? Apesar que, como a gente vai ver ao longo dessa unidade, hoje no Brasil a coisa está meio complicada, essas garantias e tal. E ele tem uma remuneração. Isso é próprio do sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? Então, galera, o sistema capitalista, que a gente chama de capitalista, é uma forma de organização da nossa economia, da nossa sociedade, onde você tem basicamente uma pessoa que ela é dona dos meios de produção. O que seriam isso, os donos do meio de produção? A pessoa que ela é dona de um comércio, por exemplo, ou de uma grande fábrica, pessoa que ela é dona de uma terra onde ela planta, de uma grande extensão de terra onde ela planta, ou de uma mina. A pessoa que ela é dona de alguma coisa que ela pode ser, que aquilo você pode produzir algo e essa pessoa ela contrata outras pessoas que não têm meios de produção para trabalhar para ela, para produzir para ela. Ou seja, alguém que é dono de uma cadeia de lojas, ou que é dono de um comércio, que contrata alguém para vender os seus produtos no comércio, ou fazer uma faxina, por exemplo, no comércio e tal. Alguém que ela é dono de uma mina, aí vai contratar pessoas para minerar lá, para retirar aqueles minérios. E assim vai. Então, você tem de um lado uma pessoa que é dona dos meios de produção e outra pessoa que trabalha para esta pessoa em troca de uma remuneração. Tá? Isso é algo particular do sistema capitalista. Você até pode argumentar comigo assim, poxa, mas professor, mas tem algumas relações similares em outras realidades que não sejam a capitalista. Beleza, mas a ponto disso virar um elemento estruturante da sociedade, ou seja, um elemento que é a base, que é em cima do que a sociedade se organiza, isso é no sistema capitalista, né?
E quando surge o sistema capitalista? O sistema capitalista, gente, ele surge a partir da Revolução Industrial. Revolução Industrial aqui, que deixa eu botar aqui rapidinho para vocês. Revolução Industrial, que começa aqui, como diz o texto, aqui, ó, no século XVIII. Aqui, ó. O mouse deu ruim aqui. Então, começa no século XVIII aqui. Século XVIII, início do século XIX. E o que é a Revolução Industrial? Revolução Industrial tem muito a ver com algo bem próximo da escola. Símbolo máximo, o que tem perto da escola? O Shopping Bangu. Tá. O que o Shopping Bangu tem a ver com Revolução Industrial? Gente, o Shopping Bangu ele era uma fábrica. A fábrica é o grande símbolo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem esse nome, gente. Revolução não quer dizer necessariamente conflito armado. Revolução quer dizer uma mudança profunda num tempo muito curto. Uma mudança de grande impacto. Um bom exemplo. O pessoal fala, por exemplo, quando vai sair algum novo celular com um recurso assim, que vai mexer muito e fala: ah, essa tecnologia é revolucionária. Exemplo, os smartphones, já que a gente está falando. Os smartphones a gente pode dizer que é uma tecnologia revolucionária. Os smartphones, assim, a gente pode dizer assim, nesse modelo que a gente conhece, que é uma tela sensível ao toque, com câmeras e vários recursos, a gente pode falar isso a partir mais ou menos de 2008, 2009. A gente está aqui em 2021 e ninguém sobrevive sem um. Outra coisa que a gente pode falar também, que é uma tecnologia revolucionária, também ligada aos smartphones, são as chamadas redes 5G, que são redes de alta velocidade, de grande capacidade de processamento. É outra tecnologia que está aí, que vai revolucionar, vai fazer uma grande mudança, e assim, num período de tempo bem curto. E a Revolução Industrial foi mais ou menos isso. Ela, num curto período, ela mexeu com várias instâncias da sociedade. Porque o que acontece? Você antes tinha a produção artesanal. O que é produção artesanal? Eu preciso de uma cadeira, eu vou lá no marceneiro, pô, eu quero uma cadeira. Beleza, o marceneiro vai lá, pega madeira, lá, lixa, tal, etc., monta a cadeira. Beleza. Com a Revolução Industrial, o que acontece? Você, em vez de ter um marceneiro fazendo todo o processo de produção, você tem vários operários que cada um faz um pedaço da produção. As mercadorias deixam de ser produzidas por uma pessoa só, são produzidas por várias e em grande escala em um curto período de tempo. O tempo que um marceneiro leva para fazer uma única cadeira, uma fábrica de cadeiras faz em questão de segundos. Vocês estão entendendo a diferença? Isso começou a partir do século XVIII com a indústria têxtil. Outra semelhança lá com Bangu. Para quem não se lembra, galera, a fábrica Bangu era uma fábrica de tecidos. Eles recebiam tecidos, tingiam e faziam roupas. Estão vendo aí, gente? Mas a indústria de tecidos foi a primeira indústria que teve. No caso, ela surgiu na Inglaterra e usando basicamente algodão e lã. E ela promoveu um verdadeiro rebuliço na sociedade, porque o que acontece? Você produzia muito num curto período de tempo. Logo, você precisava de muita matéria-prima. Os lords ingleses, os nobres ingleses, vendo que eles podiam lucrar mais plantando algodão nas suas terras ou arrendando para a criação de ovelhas, começam a pegar áreas que eram dos camponeses ilegalmente. Tanto é que eles fazem uma lei chamada Lei das Terras para legalizar essa prática que eles chamavam de cercamentos. Eles começam a cercar as terras. Os camponeses vão ficando sem terra para plantar e começam a ir para a cidade. Chegando na cidade, o cara vai trabalhar nessa fábrica, vai morar aonde dá para pagar, porque naquela época não tinha lei trabalhista, galera.
você não tinha nada que te ganhasse direito. Então o empregador, ele te pagava o quanto queria, você trabalhava para ele por quanto tempo ele queria, e assim, você não tinha nem equipamento de proteção. Tanto é que eram frequentes as mortes e acidentes incapacitantes em fábricas. Você tinha criança que às vezes, gente, também não tinha lei contra trabalho infantil. Você tinha criança que perdia braço trabalhando em fábrica. Sentiram o drama? Não é à toa que por conta da Revolução Industrial vão surgir os sindicatos, que são organizações que os trabalhadores criaram de início para fazer uma vaquinha para enterrar ou dar um socorro quando alguém ficasse incapacitado. É que surgiram os sindicatos, né? Só que aí eles cansaram de basicamente se limitar a dar um socorro a quem precisa ou enterrar quem morreu e começaram a lutar em busca de leis, né? Não é à toa que vão começar a partir do século XIX surgir leis, né? Século XIX na Inglaterra e na Europa, gente. Aqui no Brasil demorou um pouquinho mais, tá? Só a partir do século XX, até porque a indústria demorou um pouco mais a chegar aqui no Brasil, né? Então, os sindicatos eles vão ter grande participação nisso de estar criando leis. Vão ser organizações dos empregados feitas pelos próprios trabalhadores para justamente conseguir melhores condições para eles, galera. E assim, a Revolução Industrial, ela foi muito mais do que uma mera mudança tecnológica, como eu falei para vocês, né? Ela mexeu com a forma de organizar a sociedade toda. E assim, nós teoricamente já estamos na quarta Revolução Industrial. Você teria tido a primeira, que foi quando surgiu o tear mecânico, surgiram as máquinas movidas a vapor, a queima de carvão. Depois você teve uma segunda que foi a de combustíveis fósseis, como o petróleo, né, e seus derivados, gasolina, diesel. A terceira, que seria da microinformática, que é a partir dos anos de 1970. E a quarta, que é essa que estamos vivendo agora, que seria da inteligência artificial. E, pessoal, durante esse tempo todo você foi surgindo novas formas de organizar a produção industrial também. No século XX, por exemplo, um empresário chamado Henry Ford, né, lá dos Estados Unidos, ele é da quem viu semelhança do nome dele com a marca de carros da Ford, está mais do que certo. Ele era exatamente o fundador da Ford. Ele fez uma nova forma de organizar a produção, que era colocando a linha de montagem, que era botar a esteira na linha de montagem. A linha de montagem já existia desde o século XIX. Um outro cara chamado Taylor, ele fez um estudo dos movimentos da fábrica e ele colocou um empregado fazendo cada etapa da produção. O Ford, ele adicionou a esteira, que aí a esteira ditava o ritmo de trabalho da fábrica inteira. Então vinha a esteira com o motor, aí um apertava o parafuso, aí ela ia para outro descia a carenagem, outro soldado, e assim vai. Aquela imagem clássica que a gente vê de fábrica, de uma esteira vindo com os componentes e eles sendo adicionados em cada etapa, isso aí foi invenção do senhor Henry Ford. Tá? Não é à toa que é chamado de Fordismo. Só que depois dos anos 70 veio uma nova forma de organizar, inspirada na realidade do mercado japonês, que aqui na apostila de vocês, deixa eu mostrar aqui rapidinho, que na apostila de vocês está como pós-Fordismo. Na minha época de faculdade nós chamávamos isso de toyotismo, porque surgiu a partir da ideia do engenheiro da Toyota, e de novo, uma fábrica de carros, em que você, em vez de você ter vários empregados, cada um trabalhando num pedaço da produção, você vai ter um empregado trabalhando em várias etapas.
guardadas as devidas proporções, é como se a gente fosse no McDonald's. No McDonald's, se alguém aí já trabalhou, meu irmão já trabalhou, você tem um pouco disso. Você tem um grupo reduzido de empregados para trabalhar e eles vão girando nas várias etapas da produção. É diferente de quando você chega, por exemplo, numa lanchonete tradicional, que você tem o chapeiro, você tem o cozinheiro, você tem o garçom. Não, no McDonald's você tem poucos empregados que cada um faz um pouco. Um dia você está na chapa, outro dia você está no caixa, outro dia você está atendendo as mesas e por aí vai. E numa hora de movimento você pode ser destacado para limpar lá a área das crianças. Isso aí é algo que vem a partir dos anos 70. E agora, no século XXI, a gente está vendo uma outra mudança relacionada ao trabalho, que é a chamada uberização, precarização, que está relacionada a essa questão da inteligência artificial, trabalho dos aplicativos e tal. Mas isso nós discutiremos no próximo vídeo. Galera, como eu falei, faça por gentileza os exercícios da página 10 e 11, ok? Um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.